Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Agora nós vamos entrar na aula 9, em que nós vamos discutir o estilo de vida urbano, que é o estilo de vida nosso, foi construído em todos esses processos que começaram no século XIX, desembocando no estilo de vida atual. É importante trazer uma visualização que o estilo de vida urbano, ele é uma novidade na história da humanidade. Tem esse gráfico bastante interessante da população urbana versus a população rural desde 1500, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, até 1700, praticamente toda a população rural. A partir de 1700, nós já falamos, né? 1750, a Revolução Industrial. E aí, a partir do processo de Revolução Industrial, a população urbana cresce. Obviamente, esse processo, esse é o gráfico da população mundial, então há uma diferença, né? A Inglaterra, já no século XIX, passou a ser totalmente um país urbano. Chegou na virada do século XX com a maior parte da população vivendo em cidades. Isso, na verdade, no mundo todo, porque a urbanização e a industrialização chegou de forma tardia em muitos países, aqui no Brasil, sobretudo na primeira metade do século XX, e a partir de 1950, o fenômeno da urbanização, então com uma defasagem de várias décadas em relação ao que aconteceu na Europa. Mas hoje, a população mundial, mais de 8 bilhões de pessoas, e um percentual grande, aí, mais de 2/3 de toda a população mundial vivendo em cidades. Essa é uma novidade, nunca aconteceu isso na história humana. E, obviamente, isso traz muitas consequências para a vida familiar. Quais são essas consequências? O que é a vida numa cidade? Qual é a diferença? Vamos explorar um pouco desses assuntos aqui. Primeiro, a separação do ambiente de trabalho com o ambiente doméstico, nós falávamos, essa é a realidade, nós crescemos assim. O lugar em que vivíamos não é o lugar em que nossos pais trabalhavam, via de regra, há exceções, mas via de regra é isso. E não era assim nas sociedades rurais. A criança estava ali, a família trabalhava, todos trabalhando, envolvidos no trabalho, que acontecia de forma, havia uma continuidade entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. Na sociedade urbana, não há essa continuidade. Menores redes de apoio, por quê? As famílias, o que é a rede de apoio? É o apoio que a família precisa para exercer suas tarefas de cuidado. No ambiente das sociedades rurais, as famílias viviam, as famílias extensas, não é? Tios, primos, avós, todos juntos. E havia esse apoio recíproco para o cuidado e mesmo para a resolução de conflitos. No contexto urbano, espaços muito menores, família nuclear, marido, mulher, filhos. Então, o apoio dos parentes passa a ser bem menor, ou quase inexistente. É o aumento do individualismo que traz essa consequência que é muito negativa para a vida das famílias. Na medida em que uma pessoa tem menos condições, sobretudo as mulheres, tem menos apoio para o exercício da maternidade, elas vão optar por ter menos filhos ou não ter filhos. É natural, porque não vão ter condições de fazer frente aos desafios da maternidade. Então, o apoio é um tema importante. E nas cidades, o apoio que as famílias têm diminuiu nesse contexto social. Por isso, famílias menores, naturalmente. Hoje, a taxa de natalidade do Brasil é em torno de 1,7 filho por mulher. Nos anos 60, chegava a ser 6 filhos por mulher. É uma grande mudança. É uma mudança muito impactante que mudou toda a cara da nossa sociedade. Os hábitos de consumo, nós falávamos da família como unidade de consumo, da sociedade industrializada, a produção de bens de consumo, a necessidade de consumo. Então, todo o consumismo, toda essa dinâmica de consumo, o desejo das famílias está associado ao consumo de algum produto, de algum serviço, e isso simplesmente não existia. É uma criação recente do contexto industrial, não é? E uma certa maior individualização ainda dos momentos de lazer em família, graças à tecnologia. E hoje, no nosso contexto contemporâneo, isso é ainda mais grave, porque se pegarmos ao longo do século XX, a evolução das famílias terem oportunidade de atividades de lazer em conjunto, como ir ao teatro, lazer, cinema, outros espetáculos públicos, depois o advento do rádio, mas o rádio era ouvido em família, a televisão era assistida em família, não é? Agora, hoje, o acesso é mais individual ainda, cada pessoa tem um dispositivo que vai acessar a vida de lazer. Então, gradativamente foi se tornando cada vez mais individualizado isso, a ponto de hoje uma família ter alguns membros, vamos supor uma família com pai, mãe, 3 filhos, cada um pode estar consumindo algum tipo de produto de lazer diferente. Além disso que nós falamos, aqui no Brasil, de forma bastante intensa, uma precarização nas cidades, processo de favelização, falta de infraestrutura,
falta de acolhimento, falta de planejamento, enfim, que aconteceu, e o processo está longe de ser resolvido, pelo contrário, há lugares em que está se agravando. Então, isso impacta a vida familiar, a qualidade de vida, as decisões que as famílias tomam, e os problemas de falta de mobilidade, né? Há o exemplo famoso das pessoas que gastam de 5 a 6 horas por dia se deslocando em São Paulo para trabalhar, como que vai ter vida familiar? Então, vários desafios que surgem nos contextos urbanos, estão mais relacionados a tempo e a falta de apoio para criar filhos. Diferente, isso não havia no contexto rural, apesar de todas as benesses trazidas com o advento tecnológico e a vida no contexto urbano, a facilidade de acesso a serviços de saúde, por exemplo. Então, tudo traz prós e contras. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, claro, essa favelização ou a precarização, não necessariamente a vida em favela, trouxe vários problemas. Alguns dados aqui, em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Hoje, em 2010, esse número já era de 84%. Na região sudeste, 92%. E mesmo nas regiões em que há uma grande população rural, que é o norte e o nordeste, mais de 73% das pessoas vivem em cidades. Então, o Brasil é um país urbano e espanta o ritmo dessa urbanização. Em 1940, 30% viviam no campo, em 1970 já eram 52%, não é? Ou seja, rapidamente a população passou a viver no campo e o país não estava preparado para isso, não se preparou, não houve um acolhimento, o processo de favelização acontece aí, a precariedade, enfim, isso afetou a dinâmica familiar e, obviamente, está relacionado também à vida de pobreza. O Brasil é um país urbano, resumindo, não é? Aqui, então, temos um gráfico em que ilustramos isso, né? Sobretudo a região Nordeste, Centro-Oeste, Sul, e mesmo no norte, região norte, na Amazônia ampla, a maior parte da população vive em cidades, grandes cidades, né? Temos grandes cidades nos estados amazônicos, Manaus, Belém, e a grande população desses estados está concentrada aí. Então, esse é o fenômeno da vida familiar urbana, essas são as suas principais características. Chegamos ao final de mais uma aula, a 9ª aula, penúltima aula desse curso, e nos vemos para a próxima aula, 10ª, em que nós faremos uma rápida conclusão de todo o conteúdo que nós trocamos, compartilhamos até aqui. Muito obrigado, um grande abraço.